A ave de Minerva só levanta voo no final da tarde. O que Hegel quis dizer com isso? E qual é a relação de Hegel no último capítulo que veremos nesse encontro de hoje, do livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir? É isso que eu vou falar um pouquinho hoje. O encontro nosso de hoje é o nosso terceiro encontro sobre o livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que é o último capítulo deste primeiro volume. Neste capítulo, e acho que todo esse volume, a presença do filósofo Hegel é muito marcante em toda a fala da Beauvoir. E por isso que eu comecei com uma das frases mais conhecidas de Hegel, que é: a ave de Minerva levanta voo somente no final da tarde. O que ele quer dizer com isso é que a grande missão do filósofo é compreender o presente. Ou seja, a sabedoria se constitui após a experiência histórica. E eu penso que é por essa razão que Simone de Beauvoir marca tanto esse primeiro volume com essa retrospectiva, vamos dizer assim, ou com esse levantamento histórico do papel da mulher na história, no mundo. Os pontos muito importantes que ela nesse capítulo vai retomar é a questão da dialética hegeliana. Dois pontos importantes para entendermos a dialética hegeliana. A primeira delas é que ela se dá pela negação. O engajamento da realidade se dá através daquilo que nós vamos negando durante a história. E é assim que a história vai se constituindo até se manifestar o espírito absoluto, que seria o fim da história. O segundo ponto que é importante perceber em Hegel e que está presente no capítulo de Beauvoir é tomar o ser como início de tudo, e nesse caso o ser no início ele é um vazio indeterminado e que no final ele se torna concreto porque tem todo um processo histórico no desenvolver desse ser. Penso que esses dois pontos estão bem intimamente ligados àquilo que a Beauvoir mostra, mesmo ela fazendo uma releitura e uma crítica profunda à dialética senhor-escravo, assim desmistificando a questão do papel da mulher como um resultado dessa dialética, colocando-a então como o absoluto, como um resultado histórico nesse processo. No caso do Hegel, o devir, esse transcorrer temporal, é extremamente importante. E ele se dá, como já dissemos, através de um processo de negação, nessa dialética de negação, em que vai se tornando concreto o espírito absoluto, que é a própria história se tornando concreta. Ou seja, nós só poderemos ter uma ideia do todo, mesmo tomando as subjetividades, as individualidades no que pode ser universal, mas nós só teremos uma visão plena após ter transcorrido esse período. No caso da Beauvoir, ela está justamente colocando à prova essa teoria do Hegel, e diante de todo o transcorrer da história, ela para nesse determinado momento com uma visão filosófica, olha para essa história e a partir daí repensa a condição da mulher e como que ela chegou a ocupar esse lugar onde a determinou. E o que ela vai contra é justamente os filósofos que fizeram essa leitura de Hegel e colocam a relação homem e mulher, e nesse caso ela não usa a palavra gênero, e sim a palavra categorias de feminino e masculino, como se o que fez com que o homem tomasse determinadas ações para colocar a mulher nesse lugar de outro, esse outro
que é inatingível, que o homem se realizaria por ela, mas mesmo assim a mantém ali aprisionada ou em condições de inferioridade. Para Beauvoir, isso não é isso que acontece. Essa relação se dá de outra maneira. Ela fala, talvez o mito da mulher se extinga um dia. Quanto mais se afirmam como seres humanos, mais definha nelas a maravilhosa qualidade do outro. O que ela coloca neste capítulo é que a mulher acabou ocupando um lugar mítico, e isso ela toma desde o mito adâmico para mostrar o quanto a história é uma história constituída e contada do lado do homem, e que ela não teve a oportunidade de se manifestar como um ser, ou se realizar como um ser sendo um próprio ser, não teve a condição de manifestar a sua subjetividade e ocupar o seu espaço no mundo como o que ela desejasse. Ela foi ocupando lugares que foram impostos a ela durante esse tempo, e esta condição mítica, até esse lugar de mito, acabou prejudicando e muito essa possibilidade da própria mulher olhar para si e se despir desta condição. Se há outros, além da mulher, ela continua, contudo, sempre definida como o outro. E essa ambiguidade é a própria ideia de outro. É de condição humana enquanto se define na sua relação com o outro. Já se disse, o outro é o mal, mas necessário ao bem, retorna ao bem. É por ele que ascende ao todo, mas é por ele que me separo do todo. Esse é um capítulo profundo e interessantíssimo que vamos tratar hoje. Se você ainda não teve a oportunidade de participar dos encontros do Café com as Filósofas, fica aqui a minha indicação de leitura. E se você achar interessante o tema ou gostou do vídeo, pode deixar aí seu like ou seguir o canal para ir acompanhando nossas publicações. Até a próxima semana.